capítulo 5, eu leio do verso 17 ao verso 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ponto. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Você pode fazer esse apelo para o irmão do lado? Reconcilie-se com Deus. Você pode ocupar o seu lugar. Para mim é muito claro, pelo que a Bíblia nos ensina, que podemos afirmar que Deus nunca trabalhou sozinho. Isso é algo que deve chamar a nossa atenção. Isso deve despertar uma curiosidade. Deus nunca trabalhou sozinho. A razão de formar o homem foi de tê-lo como colaborador, uma pessoa que pudesse verbalizar tudo o que estava no coração da Trindade. E eu estou usando a palavra Trindade aqui por causa do que a Bíblia diz, né? Que no começo Deus disse, façamos o homem, embasando o que eu estou dizendo, que Deus nunca trabalhou sozinho, desde o começo, desde o Gênesis. Pense um instante comigo. Ao criar o jardim, Deus simplesmente poderia ter colocado o homem no jardim e deixá-lo viver lá normalmente. Com o avanço da ciência, por exemplo, o homem, o cientista, o pesquisador descobriu que a natureza ela é composta do que foi denominado ecossistema. Os ecossistemas eles são sustentáveis, não é? Não precisa de cuidado humano nenhum. Aliás, quando entra o cuidado humano, estraga, quebra, cria problema. Quando você tira o canário, o pássaro lá do sistema dele, aí você tem que dar ração para ele, você tem que cuidar dele. Porque você tirou ele de um sistema autossustentável. A cadeia, né? Alimentar, enfim. Então, o jardim, Deus podia ter colocado o homem lá e ele viver lá. Não precisava fazer nada. Mas houve uma recomendação específica da parte de Deus, lá em Gênesis 2, versículo 15. O Senhor colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Deus criou o jardim, mas quis a participação, o envolvimento do homem. Desde então, Deus nunca deixou de envolver o homem nos seus projetos. Deus nunca deixou de envolver o homem nas suas realizações. Por exemplo, quando precisou de um homem para, entre aspas, limpar a terra,
da imoralidade, do pecado, que estava num nível tremendo, ele chamou Noé. Noé, vem cá, eu vou acabar com a raça humana. Aí você vai fazer uma arca. Ora, poderia Deus simplesmente destruir com uma palavra tudo que ele havia criado? Ele não criou tudo com uma palavra, ele podia destruir tudo com uma palavra. Deus podia espirrar, né? Você crê nisso? Atim, pô, morreu todo mundo. Acabou. Deixava só o Noé para arrependido de acabar com tudo. Vou deixar só aquele cara ali. Podia fazer assim. Não precisaria Deus gastar 120 anos deixando que Noé construísse uma arca para livrar sua família e livrar também lá alguns animais, como a história bíblica nos informa. Mas Deus, queridos, ele se comprometeu em dividir a sua criação com o ser que ele havia criado. Por isso, você deve amar tudo que Deus criou, o ser que ele criou, que é o homem, que é você, que sou eu. Por isso que nós devemos amar tudo aquilo que Deus criou. Sexta-feira agora eu fui a Juiz de Fora, a igreja lá comemorou 30 anos, e aí teve um coral lá que cantou só corinho. Pensei na Cláudia lá, ela ia se realizar, ia lembrar da época que ela tinha 15 anos na igreja. Então foi aquela festa muito legal, muito caprichada lá, né? E eu me lembrei, pensando nessa palavra, eu me lembrei que a gente cantava uma música, não sei se você conhece, que diz assim: como é bonita a natureza. Conhece essa música? Aquele ali, lembra? Lembra disso? Como é bonita a natureza. Cantou não? Foi Deus quem fez o firmamento, o mar, o sol e o vento. Fez todas as coisas belas para o homem ter domínio sobre elas, para o homem ter domínio sobre elas. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Nós cantávamos isso na igreja. Como é bonita a natureza. Deus a criou para que nós cuidássemos dela. Veja o que disse Salomão em Eclesiastes 4:9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como, porém, manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você percebe quantas verdades nós temos nesse texto? Neste pequeno texto? Ele se aplica em todos os sentidos da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Em todos os sentidos da nossa vida, é melhor sermos dois. É melhor ter alguém para ajudar. Como também tem uma aplicação, esse texto aqui de Eclesiastes, muito direta na nossa vida da igreja, da nossa comunhão, da comunhão da igreja. Como fazer a obra de Deus se não houver uma participação, um envolvimento de todos os que dela fazem parte? Não há como. Estava eu lá em Juiz de Fora, não sei quem estava do meu lado, estava falando, pois é. A igreja ela sempre tem mais força, ela tem mais capacidade, ela tem mais recursos do que a gente percebe. É muito simples olhar para um pequeno grupo e falar: não, aqui nós não temos condição. Temos sim.
Sempre temos mais do que evidenciamos. Sempre temos mais capacidade do que nós revelamos. Sempre temos mais recursos do que recebemos. É verdade isso. O que nós precisamos, o que a igreja precisa é de termos uma visão, abraçarmos uma visão, nos inserirmos numa visão. Falo da nossa realidade, essa igreja, esse templo, essas paredes, elas só estão de pé por causa do envolvimento das pessoas. Isso não é obra de uma pessoa, porque não é execuível. Quando a igreja muitas vezes lança um projeto e ele não vai para frente, é porque não se abraçou aquela visão. Foi de Deus, não foi de Deus, foi humana. Mas sempre que se alcança certos pontos, ou se alcança aquela vitória, se aquele projeto é executado com sucesso, é porque a gente participou, seja da construção, seja da visita, seja do evangelismo, seja do que for, seja de que área for. Jesus poderia ter implantado o seu reino sem envolvimento direto de discípulo nenhum. Como homem, Deus, ele não precisava da ajuda de ninguém. Jesus, para realizar o plano do seu Pai. Mas este nunca foi o projeto de Deus. O projeto de Deus nunca foi esse. Na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, versículo 22 e 23, eu leio: deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Observe que a condição para que o mundo conheça esta verdade está centrada na nossa unidade. Por que o mundo ainda não sabe? Porque a igreja, ela não evidencia esta unidade. Eu estava ainda há pouco na formatura da escola bíblica. Pergunta para o irmão do lado: por que você não está na escola bíblica, irmão? Fala para ele. Pergunta para esse irmão do seu lado e vai. Não, deixa eu mudar. Eu falei mal, pergunta. Dá uma bronca nele. Encrenca com ele. Por que você está na escola bíblica? Por que você não está buscando a palavra de Deus? E não me diga porque é 7h30 da manhã, não. Aí o pecado fica mais grave. Eu estava lá ainda há pouco com alguns irmãos aqui na formatura. E eu fiquei muito emocionado lá na formatura, porque eu estava olhando para as pessoas. Estava olhando para o professor. Estava olhando para uma professora. E eu pude falar com ela depois. E eu me lembrei da primeira vez que eu vi aquela irmã aqui na igreja. Na minha memória. Ela já está um tempo aqui, quando ela chegou aqui na igreja e falou comigo, falei: Jesus, uma mulher machucada, uma mulher atormentada. E eu estava vendo ela lá, professora de um módulo, abraçando, se alegrando. E eu estava pensando na igreja, o valor da igreja. Todos nós somos um milagre na igreja, a vida de cada um de nós, né? As pessoas não sabem, as pessoas não têm ideia do milagre que Deus fez na sua vida. Não é verdade? Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe a grande mudança que é você. Então a igreja é esse lugar fantástico, esse lugar maravilhoso. E eu disse para os irmãos lá ainda há pouco: meus irmãos, olha, eu espero que você morra aqui, você nunca saia da nova vida. Mas se você sair um dia da nova vida, em qualquer lugar que você estiver, nunca se some aqueles que depreciam a igreja, porque a igreja é um lugar tão especial. A igreja é um lugar de tantos milagres, é uma coisa tão doida, para não dizer tão maligna, né? Para não dizer uma coisa... Ninguém de sã consciência se fere. Ninguém de sã consciência se pisa em si mesmo. Não, é uma pessoa perturbada.
Então, ninguém maltrata o seu próprio corpo. Quando a gente entende o que é o corpo, o que é a igreja, se você tivesse esse entendimento, você não faria o que você faz e não falaria o que você fala. Então, eu estava lá dizendo assim, olha, quanto milagre, que igreja, um lugar fantástico. A gente ali estudando a palavra de Deus, a gente se enchendo das coisas de Deus, buscando a Deus, o Senhor transformando a nossa vida. Então, essa coisa do corpo, né? Essa coisa, e isso que nós lemos aqui também, né? Tem esse contexto assim, que nós somos embaixadores. Tem várias linguagens que é usada na Bíblia para tentar mostrar a dimensão do que nós somos e a dimensão daquilo que a gente faz e a dimensão da nossa responsabilidade. Aí eu estou dizendo para você que Deus estabeleceu não fazer nada sozinho. Foi Deus. Foi Deus que disse, não, vamos fazer assim. Foi Deus que esperou 120 anos, podia fazer assim. Então, aí Jesus ora, o que eu estava dizendo, a condição para que o mundo conheça esta verdade está centrada na nossa unidade. Quando uma igreja caminha unida com o mesmo alvo, o mesmo projeto, o mundo percebe que ela representa mais do que apenas um ajuntamento de pessoas. O mundo sabe que aquele ali não é mais um grupinho, mas que é alguma outra coisa, quando a igreja é a igreja. Então, guarde isso no seu coração, se não está no seu coração. Deus não trabalha sozinho. Deus não trabalha. Deus estabeleceu isso. Se você quiser contradizê-lo, fica à vontade. Se você quiser discutir com Deus isso. Então, hoje, e no que se refere ao homem, sempre foi assim, Deus usa vasos frágeis. Deus usa vasos feitos de barro. Mas conforme nós conhecemos, mais cheios da presença do Espírito Santo, para estender o seu reino a todas as pessoas. A responsabilidade de anunciar o Evangelho do Reino é sua, é minha e é nossa, é da igreja. A responsabilidade. Já foi amplamente discutido e criticado um modelo que foi importado até dos Estados Unidos, né? Que é do uso do meio de comunicação, a televisão. Quando os pastores, os pastores das igrejas de porte, igrejas ricas, igrejas com muitos recursos financeiros, começaram a ocupar a televisão. A Nova Vida foi uma igreja pioneira no Brasil em programas de televisão. Em 1900 e tanto, só tinham 2 programas evangélicos na televisão brasileira, que era o Rex Humbert e um programa que a Nova Vida levava ao ar, chamado Coisas da Vida. Então, mas isso com o passar do tempo ficou caracterizado, que começou a ter uma ênfase, e ainda tem hoje, de você dar dinheiro. Que a sua tarefa como membro da igreja é você dar dinheiro para que o pastor vá para a televisão pregar o Evangelho. E essa distorção, não que não se possa fazer um programa de televisão, não que você não possa investir nisso como cristão, né? Vou contribuir para que haja um programa de televisão, não que isso seja errado, mas a ênfase é que você pregue o Evangelho. A ênfase é que você dê dinheiro para alguém da igreja ir lá para a televisão e pregar. O cerne, o centro do plano, do projeto de Deus de evangelização, não é só o seu dinheiro, mas é a sua vida, é o seu tempo, é a sua boca. Então, é uma responsabilidade, como eu já disse, sua, minha, individual, e é também nossa, igreja. Quantos cristãos ficaram confortáveis com isso? Não, eu dou. Porque dinheiro, irmão, é o que custa menos, irmão. Dinheiro é a coisa mais barata.
que se tem. Entendeu? Porque você nasceu sem nada, você tem dinheiro hoje. Olha para a cara do seu irmão, vê se ele tem cara de quem tem dinheiro. Olha para ele, pode olhar, olha. Falou para ele? Falou para ele, tu tem. Fala para ele, tu tem, irmão. Não nega. Não nega que Deus está vendo. Tu tem. Olha o sorriso da Raquel. Raquel, tu tem, Raquel. Estou vendo que você tem, mulher. Teu marido falou que você tem, que você vive dando dinheiro para ele. Ele falou para mim. A responsabilidade de anunciar o Evangelho é nossa, é sua, é minha. Ele deu a sua vida, o Senhor, para ser usado em prol do seu reino. Ouça, Jesus não morreu apenas para garantir o céu para nós. Ele deu a sua vida também. Ao fazer isso, Ele nos nomeou. Ele morreu, deu a sua vida para nos fazer embaixadores, representantes do seu reino, nos termos do que foi ensinado à igreja de Corinto. O céu será simplesmente a consequência ou a extensão da nossa vida aqui na terra. Portanto, ao colocar a nossa vida nas mãos de Deus, assumimos com Ele um compromisso de trabalho, de dedicação, de participação. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles hoje, né? Formamos uma multidão de pessoas. A igreja brasileira, ela é formada por uma multidão de pessoas que tem Deus como um Deus utilitário. Eu estava dizendo lá em Juiz de Fora, pois é, não é? Nós hoje temos uma massa que busca só em benefício próprio. Nós temos na igreja, uma parte da igreja que por comodismo remove a palavra sacrifício. Não, Deus não quer que eu faça sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício definitivo. Mas quando a gente fala que Jesus fez o sacrifício definitivo na sua morte, ele está falando sobre a nossa salvação. Não tem nenhum sacrifício que você possa fazer para que você seja salvo, para que você seja perdoado dos seus pecados. Esse é o sacrifício definitivo. Acabou qualquer sacrifício. Mas no que se refere a servir a Deus, no que se refere a buscar o reino de Deus, não, exige da gente. Quantos de nós não estamos prontos a fazer o sacrifício de acordar mais cedo? Mais cedo já é algo que ninguém quer pagar, ninguém. Alguns não querem pagar esse preço, né? Pensa assim no que é sagrado para você. A gente tem isso, né? Você viu? Não, o meu sono é sagrado. Não sei o que é sagrado. Olha só o que nós estamos dizendo com essas afirmações. Isso é sagrado. As minhas férias são sagradas. O meu sono é sagrado. Isso aqui, eu vivo sem qualquer coisa. Eu estava vindo de fora ontem, aí parei para... parei para tomar café com a Cátia. Aí estou no caixa pagando. Aí tinha um casal na minha frente, aí a moça estava olhando chocolate. E a moça, uma jovem senhora assim, sei lá, 50. E parece que ela era diabética. E ela falou assim: eu daria tudo que eu tenho para poder comer chocolate. Eu fiquei pensando naquela frase, né? Nem conheço ela, mas depois eu falei: essa mulher é louca, ela não sabe o que ela falou. Que loucura. Eu nem sei o que ela tem. Nem sei o que ela tem, que está pronta para abrir mão. Eu quero ilustrar quando a gente fala certas bobagens. Ela ia dizer assim: não, para mim comer um chocolate é sagrado. A gente tem que ter cuidado com isso, né? E os crentes sacralizamos
tornamos sagrado aquilo que a gente quer, a nossa satisfação só. Aí fazer sacrifício, não. Então, uma parte da igreja, não tem que fazer nada, tem que fazer sacrifício, tem que ter esforço, embora tenha a afirmação bíblica que o reino você tem que buscar ele com esforço, tem que ser aplicado. Agora, para uma outra parte da igreja, quando se fala de sacrifício, é só grana. É grana. Você tem que fazer um sacrifício. Você tem que dar o que não pode. Né? Você tem que dar. Né? Você tem que dar uma oferta de um aluguel que você paga para Deus te dar uma casa própria. Você tem que fazer o sacrifício. Tenho alguns amigos fora da Nova Vida e vejo algumas práticas dessas pessoas muito queridas, pessoas que eu acho que são sinceras na fé, e a explicação é que é para motivar você a fazer outras entregas, e se cunhou tantas frases, né, que elas estão erradas. A última coisa que se converte é o bolso. Hoje é o contrário. Hoje o pessoal dá, faz qualquer sacrifício financeiro, mas não quer nenhum compromisso com Deus. No interesse, né, toma aqui. E essa prática também, você sabe, acontece na família, né? Os pais que compram tudo, mas não dão o que é mais caro, o tempo, a atenção, o afeto. Paga tudo, o que você quer? Vai lá e compra, vai lá e compra, vai lá e compra. Então, e assim está na fé. As pessoas, nós estamos perdendo tanto, irmãos, estamos perdendo tanto. Né? Com isso, com aquilo que Deus quer. Deus, Ele deseja, Deus deu a sua vida por mim e por você, não apenas para a gente ir para o céu, mas Ele espera um compromisso de serviço, de trabalho, de dedicação, de participação. O problema é que a nossa humanidade é uma barreira para as ações de Deus. A nossa carne tem uma vontade muito forte. A vontade da nossa carne, o nosso desejo humano, ele é aguerrido, ele é impetuoso. Se Deus depender de nossa vontade, se Deus depender da sua vontade, se Deus depender da minha vontade, Ele não conseguirá alcançar o pecador com a mensagem do seu reino. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso Ele procurou um meio de nos trazer de volta, de apagar a força do pecado que age em nós. E esse processo é chamado de reconciliação. Ele nos reconciliou, Jesus nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com Deus, fez as pazes, restaurou-nos. E aí Paulo está dizendo à igreja que esse ministério foi dado para nós, que esse ministério foi dado para você. Se você fizer uma análise muito superficial da igreja, no nosso contexto aqui, do Brasil, da nossa cidade, você acha que esse ministério tem acontecido? Você acha que o ministério da reconciliação é que faz que cada dia abra mais uma igreja com um grupinho de uma outra igreja? Será que isso é a ação do ministério de reconciliação? Eu fui ver explicação do que é reconciliação. E achei interessante que tem reconciliação, tem várias definições lá no Pai dos Burros. E tem a jurídica, que é reconciliação em termos jurídicos. E aí tem a reconciliação em termos religiosos. Então está lá assim, renovação da confissão. Confissão parcial é feita por devoção, uma só vez por ano, até a Páscoa. Então está falando de uma tradição lá, né? Essa reconciliação que é confessar. Confessar o quê? Que se está separado, que se está distante, não é? É a ilustração ali do filho pródigo. Eu estou aqui, pequei contra meu pai, vou voltar para lá.
essa reconciliação, é voltar, é retornar, esse processo, fazer as pazes, voltar às boas. Como é que está? Não, e o casamento, que uma crise e tal, vai separar, não, a gente voltamos às boas. É uma expressão, né, que quer dizer que está se reconciliando, está novamente colocando as ideias, os pensamentos na mesma direção, é restabelecer a comunhão. O sujeito briga, vai dormir na sala, vai dormir na cozinha, vai dormir no quintal, vai dormir na área, vai dormir em cima do muro. Aí ele se reconcilia e volta a ficar perto, volta restabelece a comunhão, volta para o quarto, volta para a cama. É estreitar novamente os laços de amizade. Veja o que Paulo escreveu neste texto sobre reconciliação que nós lemos, não é? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meu intermédio, por nosso intermédio. Então, hoje o ministério da reconciliação está nas mãos da igreja. E se ele não está nas nossas mãos, ele não está em lugar nenhum mais. Ou ele está na mão da igreja, ou ele está parado, ou ele está sem ação, ele está sem utilização. Preste bem atenção no que o apóstolo Paulo declarou no versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, nós somos os embaixadores de Cristo para este mundo. Eu penso que o país, o Brasil, quando abre uma embaixada num país, ele não pega uma pessoa lá daquele país. Não serve para ser embaixador do Brasil alguém que nasceu no Egito, alguém que nasceu nos Estados Unidos, o melhor que seja, o mais conhecedor que seja, o mais profundo. O Brasil não vai lá e faz uma prova de conhecimento do Brasil naquele sujeito. O que ele conhece do Brasil? Não, precisa ser brasileiro. O embaixador é alguém que pega aqui e é enviado para estar lá. Uma frente, uma embaixada, um local que é considerado território brasileiro no território estranho lá, outra nação. E esse embaixador vai lá, ele tem que ir lá no presidente, no governante, para mostrar as suas credenciais. Então, é isso que o Paulo está dizendo, que nós somos esses embaixadores de Cristo. Então, o que significa você falar em nome de Cristo? O que é viver como se Cristo estivesse vivendo através da sua vida. Então, desculpe, o que um embaixador faz? Um embaixador é uma autoridade que representa o seu país num outro país. Não, Jesus orando disse, eu não peço que tire do mundo, mas eu peço que os livre do mundo, eu os dou autoridade no mundo. Eu os envio para lá, eu os envio para o mundo hostil, contrário, outro território, outro país, outro mundo, contrário à nossa fé. Então, um embaixador é uma autoridade que representa o seu país no outro país. Uma autoridade é um poder delegado pelo país para ser representado por uma pessoa em outro país. Nós somos representantes de Deus para este mundo. Nós temos autoridade delegada por Deus para fazermos esse trabalho. O que disse Jesus aos seus discípulos? Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, quando oramos pelos enfermos, nós estamos cumprindo uma ordem de Jesus. Nós estamos fazendo o nosso trabalho neste mundo que nós estamos vivendo.
Então, esse aqui é ser um embaixador. Segunda coisa, um embaixador é um conciliador. Isto é, ele age como um elemento de equilíbrio. O conciliador não tem partido. Um conciliador é um facilitador diante de situações conflitantes. O embaixador tem uma mensagem já determinada. Isto é, ele não pode simplesmente expor as suas ideias. Um embaixador não é enviado para dizer o que ele acha, o que ele pensa, o que ele entendeu. Não. Ele trabalha com elementos já determinados. O instrumento do embaixador de Cristo é a palavra de Deus. Então, o embaixador também, em termos humanos, ele trabalha com aquela linha, com aquela coerência, com aquela regra que o país tem, com a Constituição brasileira, com os contratos, não, os acordos que são feitos. Ele está lá e ele transita dentro daquelas linhas que é dada para ele, que resumem a política do Brasil em economia, em extradição e não sei mais o que lá. Aí lá o embaixador lá falar em nome do país, representar o país, o presidente. Então, o embaixador tem uma mensagem já determinada. Um embaixador não pode ser uma pessoa contestadora, não pode se envolver em discussões, em discórdias, em contendas. Tem que ser uma pessoa paciente, tem que ser uma pessoa compreensiva, tem que ser uma pessoa tranquila. Tem uma pessoa que intermedia, concilia direitos e necessidades. Não é uma pessoa para estar ali contestando e fazendo aplicação própria de certas coisas. Não, ele tem que seguir o protocolo da coisa, seja em que nível for. Um embaixador precisa conhecer bem o seu país para representá-lo bem. Paulo disse que quando você fala, é como se Deus estivesse falando. Se o embaixador não conhece as leis, as regras, as normas que regem o seu país, como é que ele vai representar o seu país? Sem o conhecimento da palavra de Deus, não podemos falar sobre os projetos de Deus. Hoje lá na formatura eu citei: lâmpada para os meus pés a tua palavra. Às vezes, talvez você tenha um diploma, talvez você tenha feito uma faculdade, só para ter uma faculdade. Não tem nada de errado com isso. O saber não ocupa espaço. Eu fiz uma faculdade pensando de maneira utilitária, prática. Eu achava que ia me ajudar na minha carreira no banco. Nunca exerci a minha carreira, mas eu achava que numa crise eu podia ter estrutura, não precisava de capital, de investimento. Se eu tivesse uma dificuldade na minha vida, eu podia imprimir 1000 cartõezinhos e eu seria aquele internacional famosíssimo, reconhecido no mundo, advogado de porta de cadeia. Não precisava alugar uma loja, não precisava gastar dinheiro, não precisava investir em instalações, era só uma pastinha e ficar lá na porta, lutando. Eu estaria habilitado para isso. Nunca utilizei. Eu pensei que na minha carreira no banco, um diploma ia me ajudar muito, de nível superior, isso seria fato. Mas nunca pratiquei. Eu estava dizendo lá na aula, mas o curso superior, porque qualquer curso da Bíblia é superior, qualquer estudo da Bíblia, escola bíblica é curso das coisas lá do alto, é curso das coisas espirituais, é curso superior. Esse você não pode só ficar com certificado lá. Tem que ir para a prática. Aquilo que você aprende, ele só liberta, só transforma quando você obedece. Quando ele se transforma em luz para o seu caminho, em lâmpada para os seus pés. Quando a gente pode até guardar o certificado na gaveta, mas a palavra tem que guardar no coração para não errar, para não pecar. Quer dizer, aquilo que eu aprendo tem que ser vivido e praticado.
Não pode ser apenas um certificado. Você não pode ser alguém, tanto tempo na igreja, cheio de problema na vida. Eu já fiz isso, certificado de batismo, certificado da escola bíblica, nível 1, nível 2, módulo 19, tem nem parede da sua casa. Mas aquilo não reflete na sua qualidade de vida. Aquilo não tem interferência no seu testemunho. Por quê? Porque não se põe em prática. Porque não se vive. Então, há uma recomendação básica neste texto de Paulo. Reconciliem-se, versículo 20. Reconciliem-se com Deus. Este é o primeiro passo. Se não estivermos sintonizados com os planos, os projetos, a vontade de Deus, não temos como exercer esse ministério de reconciliação com ninguém. Se você não estiver reconciliado com Deus, como é que você vai ser portador ou agente do ministério da reconciliação do outro com Deus? Você vai falar para a pessoa fazer o que você não faz, agir o que você não está agindo. Então, é bom nós observarmos que a decisão é nossa. Reconcilie. Você que tem que buscar, você que tem que dizer assim, eu vou fazer isso. Você que busca essa reconciliação. Reconcilie-se. Deus já abriu as portas. Ao dizer reconcilie-se, a Bíblia está dizendo que a porta para você fazer isso está aberta para você. Você pode entrar. Alguém fala para você assim, não, mas você não, você já fez muita coisa errada, não, você já fez muita desgraça, não, mas a porta está aberta para você. Por isso que Deus fala para você assim, reconcilie-se com Deus. Vem, volta para mim. Porque a porta já está aberta para você. Essa porta você não vai ter que bater nela, você tem que caminhar para ela, você tem que se levantar para ela, você tem que desejá-la. Versículo 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós só tínhamos lido até o 20. O único impedimento e dificuldade maior que muitos encontram no exercício desse ministério é que ainda não mudaram a sua mente com respeito a Cristo. Estão ainda voltados para as coisas do passado, vendo Cristo muitas vezes como um personagem da história bíblica que fez grandes sinais, mas que hoje já não opera da mesma maneira. Isso é terrível para quem deseja fazer o trabalho de Deus. Veja o que Paulo afirmou no versículo 16, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Em outras palavras, hoje Cristo hoje Cristo é mais do que uma figura bíblica. Hoje Cristo é mais do que um personagem da Bíblia. Ele é um ser presente na nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele está vivo e Ele habita em nós e Ele opera em nós. Ele é o Deus que ressuscitou dos mortos e nos deu uma nova chance de viver. Por isso, Paulo disse aqui, não é? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não tem meio termo. Se alguém está em Cristo, está melhorando. Se alguém está em Cristo, poxa, que muda. Não. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, ponto. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você está em Cristo, diga bem alto, amém. Eu estou em Cristo. Então você é um embaixador. Você é um embaixador de Cristo. Você é um embaixador do Cristo vivo. Se você está nele, as coisas antigas não podem mais prevalecer na sua vida. E não podem mais prevalecer em seu ministério de reconciliação. Você é nova criatura diante de Deus. E se você tem andado longe, vamos nos reconciliar com Deus. Vamos nos reconciliar com a nossa própria vida, mudando o que precisa ser mudado. Vamos nos reconciliar com o próximo que deixou de ser próximo. Não é? Quando você tem um problema com alguém próximo, você se afasta da pessoa. A pessoa se afasta de você, deixa de ser alguém
próximo. Então nós não podemos viver nos afastando de todos os próximos, né? Nós temos que manter, nós temos que nos relacionar com novas pessoas, mas sem ter que resultado de se afastar de outras. Não, nós temos que ser alguém que vive isso. Eu oro a Deus, eu peço a Deus que esses tempos, apesar de todas as suas dificuldades, sejam para nós, sejam para a igreja, tempos de reconciliação. Que eu e você possamos arregaçar a nossa manga, né? E na nossa vida, na nossa parte, na nossa linha de relacionamentos, agir como alguém que está interessado na reconciliação. Principalmente a minha com Deus e a das pessoas com Deus, e também a nossa reconciliação com as pessoas. Eu tenho que ter um coração em paz, eu tenho que ter um coração pacificado por Deus, eu tenho que ter um coração limpo, eu tenho que ter um coração aberto, com o tempinho que eu tenho como pastor. Eu já vivi muita coisa e já passei muita coisa boa, maravilhosa, sensacional, linda, inesperada, surpreendente. E também já sofri muitas agruras, tijoladas. E eu estava lá em Juiz de Fora esse final de semana, sexta-feira, quinta-feira, e eu estava conversando com um irmão que tem um negócio lá, estava na loja dele, e estávamos falando, ele começou a falar da situação da igreja, e falou a respeito de uma pessoa, um pastor, que foi pastor da Nova Vida lá, e saiu e abriu uma igreja lá. E aí falou para mim: bispo, eu passei lá e fiquei assustado que a igreja estava fechada. E aí liguei para saber o que estava acontecendo. E aquele homem estava falando das dificuldades que ele estava vivendo, que não tinha condição de manter o lugar, estava querendo ir para outro lugar menor e tal, e tal. E foi um pastor que agiu muito erradamente com a Nova Vida, em primeiro lugar, e em segundo lugar comigo. E ele me perguntou assim: bispo, mas se ele lhe procurasse? É engraçado isso, né? As pessoas, elas não ficam num determinado ponto. Pastor, vamos orar para Deus mudar ele, pastor. Pastor, vamos orar? Vamos pedir. Mas aí a pessoa joga a bola para o meu campo, né? Se ele lhe procurasse, bispo, o senhor... Eu me lembro que ele perguntou bem se eu aceitaria, se eu ouviria. Eu não respondi essa pergunta dele, porque eu acho que isso não tem nada a ver. Se, hein? Se. Você é dessas pessoas que vivem nessa coisa do se? Tu gasta tempo com isso? Se você ganhasse na cena, hein? Acumulou. Quanto é que está o prêmio da cena? Você que acompanha. Você está rindo porque você sabe, é isso? Aí você já gastou esse dinheiro? Você já começou a pensar assim: se eu ganhasse isso, poxa, eu faria isso, né? Eu gastaria assim. A gente fica: você não ganhou, está perdendo tempo. Às vezes ficar pensando em como seria, é melhor você se ajoelhar e falar: Senhor, me dirige, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá vitória, do que ficar pensando. Então, nessas áreas, eu falei para ele assim: querido, eu não tenho prazer na dor de ninguém. Que eu quero saber das pessoas é que estão bem, é que estão avançando, é que estão acertando. Eu não tenho nenhuma satisfação
em ouvir certas coisas, mas, o senhor faria. A questão é o que cada um de nós tem que fazer. A questão é que Deus já está falando para você que você precisa se reconciliar com Ele. Às vezes a gente não está nem tão interessado em se reconciliar com Deus, a gente quer, sem se reconciliar com Deus, resolver aqui, milagre aqui. Por isso que a gente quer milagre. Milagre é aquela intervenção sobrenatural que quebra a regra, que quebra a sequência. Esse aqui é um milagre. Está com câncer terminal, o médico já sabe que vai morrer em 15 dias. Aí você quer um milagre. O que quer? É uma quebra dessa coisa. Isso é um milagre, né? Então a gente quer a solução das coisas sem que a gente voltasse para Deus inteiramente, né? E geralmente isso acontece quando a gente sofre, né? A gente faz aquela análise, às vezes quando a gente está, as coisas, tudo aquilo que a gente projetou não deu nada certo. Tudo aquilo que a gente falou em nome de Deus é tudo frustração. Toda a base que a gente falou que Deus. Aí nós estamos numa situação em que as pessoas vão dizer assim, mas onde está Deus? Será que foi Deus que falou isso para você mesmo? Será que foi Deus que mandou para você mesmo? Aí nessa hora, a gente até por sobrevivência, até que é para escapar, né? Amém. E a Bíblia diz que você deve agir de uma certa maneira. A Bíblia diz que você não deve agir de uma maneira, você não deve ter prazer em certas coisas, que você não deve se alegrar com certas coisas, você não deve falar bem feito. A Bíblia fala um monte de coisa. A Bíblia diz que não deve falar bem feito. Quando alguém que fez um mal a você, alguém que te traiu, que a pessoa vai mal e você fala bem feito, está vendo, merece, está recebendo, a Bíblia diz que Deus vai parar de afligir ele e vai passar a afligir você. Porque você teve essa alegria quando você vê alguém que agiu assim, está sofrendo, você deve pedir a Deus misericórdia para a vida daquela pessoa. E não falar bem feito. Misericórdia dela e misericórdia de mim. Tudo que eu sei assim, eu sempre falo assim, tem misericórdia dele, tem misericórdia de mim também, Pai. Por que misericórdia de mim? Porque nenhum de nós está acima de nada. Nenhum de nós está isento de qualquer coisa. Precisamos, são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a razão de que nós não fomos destruídos. Amém, amado irmão? Abrace o chamado de Deus para a sua vida. Abrace. Reconcilie-se com Deus. Quantas pessoas hoje estão afastadas de Deus? Não, mas eu não estou afastado de Deus, não. Eu só não vou mais na igreja, eu só não vou mais. Você está. A gente fica se enganando com coisas. A gente se afasta da comunhão, a gente se afasta da prática de tantas coisas que Deus mandou a gente fazer. A gente às vezes se afasta porque a gente teve um conflito. E ao invés de nos reconciliar, a gente vai e se afasta. Deixa de estar. Deixa de estar presente. Eu já contei para vocês aqui na igreja, fui procurado por uma pessoa, já tem muito tempo isso, muitos anos, 15 anos, sei lá quanto tempo. E no templo antigo veio falar comigo assim, não, pastor, eu vim falar um problema na minha família, minha irmã, sabe, aquela jararaca, aquela víbora, aquela cascavel, aquele dragão, aquela miserável. Aí nós estamos brigados. Mas está tudo bem, pastor. Já perdoei. A nossa igreja antiga era a metade dessa igreja aqui. Então ela disse assim, não, a minha irmã senta aqui, eu sento lá atrás. É uma bênção. Eu entro na igreja, adoro que a nossa igreja é uma bênção, pastor. Graças a Deus. Eu entro, não vejo a cara daquela desgraçada. Nós estamos aumentando o gabinete pastoral. Mas a ceia, como você toma ceia? Como que você tem a coragem de, numa situação dessa, se levantar para trazer uma oferta, achando que Deus está querendo só a sua graninha?
Não é? Como é que você toma ceia, irmã? Não, mas a víbora é ela, eu não sou a víbora. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Olhe para você. Lá no seu trabalho você exercita o ministério da reconciliação. Lá na sua família. Eu disse uma coisa que talvez você não tenha prestado atenção. Quem exerce o ministério da reconciliação não tem partido. Sabe o nosso problema? Nós estamos sempre criando partido. Na nossa casa a gente tem partido. Nós somos do partido de fulano, nós somos aqueles que concordam com fulano, nós somos aqueles que tomamos partido de Beltrano, quando você devia na sua casa exercer o ministério da reconciliação. Da reconciliação das pessoas com Deus. Da reconciliação das pessoas com você mesmo. Amém, amado irmão? Então, nós tomamos a ceia, participamos da ceia, para quê? Para que essa ceia tenha uma influência na nossa vida. Para que a gente lembre que Ele nos reconciliou, Jesus nos reconciliou com Deus. Você não tem comunhão com Deus porque você é espiritual, não, porque você é bonito, não. Né? Foi Jesus que fez essa obra na nossa vida. Foi Jesus que nos deu acesso a essa mesa. Foi Jesus que preparou lugar para você nessa mesa. Foi Jesus que te deu direito. Amém, irmão? Mas a ceia tem que influenciar a minha vida. Me aproximar dela, eu tenho que me examinar. E com base no que você ouviu, que você deve se examinar nesta manhã. Antes de tomar a ceia, você deve se examinar que base você está vivendo, irmão. Hein? Não fala, rompeu relações com quantas pessoas? Quantas pessoas? Se alguém rompe um relacionamento comigo, eu posso sofrer, eu posso sentir, e eu posso não trancar a porta. Eu posso não trancar a porta, né? Então é isso que eu posso fazer. A questão não é quem rompeu comigo, é com quem eu tenho rompido. Será que os meus motivos são suficientes? Será que realmente eu não devo me reconciliar com Deus? Agora, isso não é uma coisa muito simples assim, né? Parece muito fácil o pastor falando. Mas às vezes na prática a gente não sabe fazer. Às vezes a gente sentimentaliza isso, né? Precisa ser aqui, precisa ser verdade aqui. Isso vai ditar a nossa maneira de ser. Isso vai refletir na nossa postura diante das situações. Isso é uma coisa, não é só você ouvir, eu vim aqui te pedir perdão. Eu já falei isso aqui. Eu já atendi pessoas que eu fui lá para o meu marido. Falei, você me perdoa, estava indo tão bem, o sujeito falou uma coisa, pronto. Foi o pedido de perdão, tapa na cara, rabo de arraia, piorou tudo. Por quê? Porque lá no coração foi fazer uma coisa religiosa, foi fazer uma coisa da boca para fora. E a gente sabe, né, irmão? Você imagina, você sabe, você discerne quando o outro não está sendo verdadeiro e sincero. Tu não já falou isso para alguém? Você já não falou para alguém na tua vida? Você não está sendo sincero? Eu não acredito na sua sinceridade. Você pode até ter errado nisso. E pode ter acertado. Porque a gente acha que a gente está sabendo. Você imagina Deus com você. Se você é quem você é, e você sabe quando o outro não está sincero, imagina quando você vai orar. Imagina quando você diz coisas para Deus, sem temor, achando que você vai tratar Deus como trata as pessoas. A minha netinha, com o meu netinho, menor do que ela. Ângelo. Aperta o braço do garotinho. Aí ela já não engana mais a mãe dela. A minha engana. Nossa, que linda. E a minha filha assim, não aperta, não. Porque sabe. Mas ela faz bonitinho. Ângelo.
Se pudesse torcer o pescoço do irmãozinho que pega as coisas dela. Quantas vezes nós somos assim? Isso leva para onde? Lugar nenhum. Isso nos leva a nos distanciar cada vez mais de Deus, das pessoas. Vamos orar? Meus irmãos que vão servir a ceia, venham me ajudar, por favor, a servir os irmãos. Curva sua cabeça, querido, faça uma oração. Você pode dizer: Deus, me ajuda, Pai. Se você tem algum interesse no que a palavra de Deus falou para você, ore dizendo: Deus, me ajuda. Ora dizendo: Deus, me dá graça. Me ajuda, Pai. Me perdoa, porque eu tenho andado muito mais em conflitos. Eu tenho andado muito mais ocupado em vencer os meus conflitos do que me reconciliar. Eu tenho andado muito mais ocupado em explicações e justificativas. E eu peço a tua ajuda. Meus irmãos, à medida que estiverem preparados, podem servir a igreja, os irmãos. Examine-se. Assuma nessa manhã, diga: Senhor, eu vou assumir o meu chamado. Eu vou assumir o meu chamado de reconciliação, Pai. Eu quero cumprir a tua vontade na minha vida, Pai. E eu começo aqui nesse lugar dizendo: Deus, me perdoa. Todas as minhas escolhas e decisões que só fizeram me afastar de Ti, Pai. Eu tive como pretexto até a espiritualidade, usei como pretexto até a Tua palavra, mas a usei de maneira distorcida. O Senhor sabe que havia uma distância entre o que eu disse e o que efetivamente inspirou a minha decisão de ir embora, de sair, de me afastar, de romper, de quebrar. Ajuda-me. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha limitação, eu reconheço a minha insensibilidade, eu reconheço o quão eu necessito da Tua graça, do Teu favor. Ajuda-me, Pai. Eu sei que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha rua, as pessoas estão esperando um embaixador. Estão esperando um embaixador de Cristo lá. Alguém que venha dizer, alguém que venha trazer uma notificação santa e abençoada. Alguém que venha ser canal da graça. Alguém que possa agir com misericórdia, com graça e com favor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Reconhecemos que temos dificuldades de tratar dessas coisas. Reconhecemos que temos dificuldades na nossa família. Mas que essa chama fique acesa no nosso coração. Que por mais que eu queira largar de mão tudo, mas que o Teu Espírito e a Tua graça opere no meu coração. Que o Senhor me ajude, que eu possa realmente buscar o Senhor, que a minha prática não seja apenas uma prática estéril, religiosa, não, mas que seja uma busca da Tua presença, que eu realmente seja alguém que cresça no conhecimento de Deus na minha vida, porque o conhecimento de Ti é a minha comunhão contigo, com a Tua palavra, que vai me dar o equilíbrio, a graça, a força, às vezes até mesmo sem eu perceber, ser um agente de reconciliação. Se alguém interessado e ocupado com o destino das pessoas,
com a eternidade das pessoas. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vem nos ajudar, Pai. Que cada um de nós venha olhar para si mesmo e pensar, mas o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito de tudo aquilo que Deus tem me dado? Que nós possamos aproveitar esse momento de olhar para nós mesmos e, quem sabe, descobrir que estamos correndo atrás de vento. Mas está errado. Às vezes não. Mas, de qualquer forma, não adianta nada, não acrescenta nada, não produz nada. Ou, pelo menos sempre produz um cansaço. Tem gente correndo atrás de um vento, nunca chegando, mas porque corre atrás de vento não tem mais ânimo, força e disposição de correr atrás da sua presença, de buscar o Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos, Pai. Me ajuda, Pai. Me dá graça, me sustenta, me fortalece. Ilumina meus olhos, meu coração, Pai. Guarda-me, porque eu também, tanto quanto o meu irmão, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de graça. Eu preciso da melhor motivação. Eu preciso da força do Senhor. Porque eu já sei que as minhas forças nunca chegam. Não dão nem para começar nada. Opera na minha vida, opera na vida de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Vamos todos nos colocar de pé para participarmos da ceia. Se reconcilie com Deus. Às vezes a gente fala assim, não, eu não estou bem, eu não estou fazendo o que Deus quer. Aí a gente escolhe não tomar a ceia. Eu não vou tomar nem a ceia porque eu não estou bem. E eu acho que você deve buscar ficar bem e tomar a ceia. Você não deve escolher permanecer como está. Você deve escolher mudar. Você deve escolher se reconciliar. Você deve escolher se arrepender. Você deve escolher uma outra decisão. E aí você deve tomar a ceia. Você deve ratificar a sua palavra, a sua oração, com um ato de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te dou graças por este pão. O Senhor me deu a sua vida na cruz do Calvário. Não apenas para nos dar vida eterna, mas para nos redimir, para nos capacitar. Fez de nós novas criaturas para que andemos nesta terra como testemunhas, como representantes, como embaixadores desta obra, desta mesa, desse sacrifício, desta palavra. E aqui estamos nós mais uma vez, ó Pai. E bendita fraqueza que nos leva a um arrependimento. Bendita fraqueza que nos leva a uma confissão sincera, a um reconhecimento que nós precisamos tanto de Ti, Pai. Que sou eu que preciso mudar, sou eu que preciso voltar, sou eu que preciso atender aquele conselho: volta onde você caiu e lá você arrepende-te. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vivemos pela fé e não pelo que vemos, nem pelo que sentimos, vivemos pelo que cremos, e cremos na Tua palavra que é a verdade. Obrigado, Pai. Que essa comunhão faça muita diferença na minha vida, Pai. Que essa comunhão realmente me dê essa capacidade.
que eu esteja debaixo desta influência, que essa comunhão e a tua palavra que ouvimos movam o meu coração, ilumine os meus olhos, que nós ouçamos a tua voz dizendo: você precisa se reconciliar com isso, você precisa se reconciliar com essa pessoa da sua casa, baixar as armas, sair da defesa, abrir o coração, em nome de Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Vamos comer do pão todos. Rabakanta Suryanderu, Ramakanta Suryandere. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Você não pode deixar de celebrar o fato de você ser nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Sou nova criatura, nascido da água e do Espírito. Aleluia, aleluia. Não por obras humanas, aleluia, mas pela maravilhosa graça, pelo poder deste Deus soberano. Pai, obrigado pelo cálice, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa, por tudo que o Senhor já fez, já estabeleceu na minha vida, e por tudo que o Senhor tem preparado. Fortalece a tua igreja, edifica o teu povo, fortalece os teus filhos, ó Pai, para que nós possamos cumprir cabalmente o nosso trabalho, o nosso ministério, que nós possamos nos ocupar deste ministério, que abandonemos os outros ministérios, entre aspas, da discussão, da argumentação, da acusação. Dá-nos graça, Pai. Dá-nos graça, Pai. Ajuda-nos a, em todas as coisas, ter a Ti, Cristo Jesus, como modelo para a nossa vida. Seguir o Seu exemplo. Eu lavei os pés de vocês para vos dar exemplo. Ajuda-nos, ó Pai. Quantas vezes não temos a menor atração por tudo que Jesus fez? Quantas vezes nós não queremos, nos parece absurdo. Na nossa fragilidade somos capazes de dizer: eu jamais lavarei o pé de alguém, ou desse alguém, ou daquele alguém, sem perceber a loucura das nossas palavras. Dá-nos graça, dá-nos um coração de carne, dá-nos um coração sensível a Ti, Pai. Dá-nos a bênção do quebrantamento pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Obrigado por esta comunhão, obrigado pelas certezas que habitam no meu coração, as convicções que eu tenho na fé, as certezas que prevalecem na minha alma, a despeito de qualquer luta, dificuldade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que o meu irmão que está ao meu lado seja edificado, que o irmão que está ao meu lado seja ricamente abençoado.
cheio da graça, cheio do amor, cheio do teu favor. Em nome de Jesus, vamos beber do cálice todos.